Oh, turn it off. There's nothing on the radio anymore. Para alguns era um milagre. Outros chamaram de triunfo do analfabetismo. Em algum lugar entre o amor e o desprezo, That's the most people that ever paid to see a politician. The whole thing is magically bizarre. I mean, when you think about it, I'm sitting in a room and I'm talking, and people are listening far away. I mean, it's like crazy. em algum lugar entre o pombo-correio e a televisão, Will Irene succeed in recapturing John's love? Will John go back to... Radio made the world smaller, just that fast. houve e ainda há o rádio. Para nós, o rádio é a rotina. Pensamos nele como um meio de segunda classe, o parente pobre de nosso orgulho, a televisão. Mas há menos de 100 anos, a descoberta de que o povo podia se comunicar a grandes distâncias sem fio galvanizou este planeta num grau que nunca foi igualado. Hoje, em Maravilhas Modernas, o rádio vindo do éter. Maravilhas Modernas. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. A 8 de dezembro de 1941, 60 milhões de americanos ligaram os rádios para ouvir o presidente Franklin Delano Roosevelt pedir ao Congresso que declarasse guerra ao Japão. Nesse dia de 1941, o rádio ocupava uma posição central na vida americana. As pessoas ouviam-no para obter informações, divertir-se, às vezes rezar, e para animar o mundo à sua volta. Ninguém conhecia o poder do rádio mais do que Roosevelt, que o usara com muita eficácia para animar os americanos nos dias negros da Depressão. Agora, mais uma vez, eles ouviam a voz conhecida do presidente em salas de estar, escritórios, automóveis, restaurantes, supermercados e postos de gasolina. O rádio invadia tudo, era móvel nas casas, mas poucas décadas antes ele ainda não existia. Não foi Marconi? A maioria das pessoas acredita a Guglielmo Marconi a invenção do rádio, e ele é reconhecido como inventor do telégrafo sem fio, cuja patente foi registrada em 1896. Mas, embora brilhante cientista, Marconi tinha muitos colaboradores, sendo beneficiário e expositor de séculos de pesquisas no campo da eletricidade magnética. De certo modo, Marconi pode ter descoberto o rádio, mas as descobertas precedentes de cientistas e pensadores tinham lhe dado uma boa ideia de onde procurar. A grande colaboração. O instinto de guerra do homem criou a necessidade de rápidas comunicações à distância para obter vantagens sobre o inimigo. Os cavaleiros medievais refletiam os raios de sol em seus escudos para sinalizar. Os soldados de Napoleão convocavam um exército com trombetas e tambores. Os índios americanos emitiam sinais de fumaça, enquanto os colonos americanos se comunicavam com bandeiras. No início do século XIX, a descoberta e o desenvolvimento do eletroímã tornou a telegrafia, comunicação por cabos, cientificamente possível. Em 1835, Samuel Morse enviou sua primeira mensagem em pontos e traços por cabo telegráfico de Washington a Baltimore, o que criou Deus. No início da Guerra Civil, o mesmo país que iria se dividir num conflito entre Norte e Sul havia se unido de leste a oeste com uma linha transcontinental de cabos telegráficos. 2 anos após a guerra, inaugurou-se um cabo transatlântico. Não muito depois disso, os cientistas perceberam que a corrente que fluía nos cabos magnetizava objetos metálicos, mesmo a distância considerável. A razão permaneceu um mistério até 1856, quando James Clerk Maxwell, físico inglês,
provou matematicamente que os impulsos elétricos viajavam no espaço em forma de ondas. Essas ondas eletromagnéticas eram similares na forma e tinham a mesma velocidade da luz. Well, I think the history of radio starts with a man named Clerk Maxwell in the 19th century, who really stands as one of the most important physicists of all time, and really as important as Newton. Clerk Maxwell postulated the existence of electromagnetic waves, which of course are responsible not only for sound, but for all of the light that we have around us. Em 1887, Heinrich Hertz, cientista alemão, usou a teoria de Maxwell. Inventou um aparelho com duas bolas de metal separadas por um pequeno espaço. Ligou esse dispositivo a uma serpentina, uma bateria, uma chave e uma garrafa de Leyden para armazenar eletricidade. Com uma faísca da chave, Hertz fez elétrons saltarem pelo espaço entre as bolas, alternando a polaridade de negativa para positiva. E chamou o aparelho de oscilador, pois a faísca oscilava ou ia para frente e para trás continuamente, desde que a corrente alternada se mantivesse. Avançando na experiência, Hertz conectou uma bola de metal às duas pontas de um cabo. Deu forma de anel ao cabo, mas deixou uma estreita abertura nas pontas. Em seguida, pôs o cabo perto do oscilador sem tocá-lo. Quando ligou o circuito, uma faísca saltou pela abertura do anel. Como isso poderia acontecer se anel e oscilador não estavam conectados? A resposta para Hertz estava na existência de ondas eletromagnéticas. Essas ondas tinham viajado pelo ar do oscilador ao anel. Essa experiência simples foi a primeira transmissão de rádio. O oscilador de Hertz tinha sido o transmissor e o anel fora o receptor. 5 anos mais tarde, Guglielmo Marconi, com 18 anos, soube dessas pesquisas de Hertz e viu imediatamente as possibilidades comerciais da comunicação, especialmente para a indústria naval. Transformou o terceiro andar de sua casa numa oficina, leu tudo o que lhe caiu nas mãos sobre ondas hertzianas e decidiu partir do ponto em que Hertz e outros haviam deixado. His parents had a very large estate in Italy. His mother was a Jameson from the Irish Whiskey Company. And when Marconi could not get the Italian government interested in his wireless telegraphy, his mother took him to London and connected him with the British postal authorities. And they saw the potential of what wireless telegraphy would do and immediately snapped up the patent. Embora ainda pouco experiente, Marconi pôde, por tentativa e erro, aumentar a eficiência do oscilador de Hertz. Em seguida, acrescentou uma antena aterrada que intensificava as ondas, embora ele não soubesse por quê. Mais tarde, percebeu que elevando a antena poderia aumentar o alcance da transmissão. Ao se estabelecer na Inglaterra, Marconi enviara uma mensagem a 15 km em código Morse sem fios. Em 1898, transmitiu o resultado de uma corrida de iates. Os jornais divulgaram a história da corrida antes que os iates aportassem. As pessoas começaram a comprar sistemas sem fio e a instalá-los em seus navios. Em 27 de março de 1899, Marconi mandou uma mensagem sem fio através do Canal da Mancha até a França. Ofuscando um tanto o sucesso de Marconi, pelo menos em sua opinião, estava o fato de que a transmissão deveria ser particular. O telégrafo e o recém-nascido telefone conectavam a pessoa que chamava à que atendia. Contudo, o sem-fio podia ser recebido por qualquer um que tivesse receptor. A privacidade para Marconi era a chave do sucesso em comunicação. Mas antes que os sinais fossem isolados, tinham de ser separados uns dos outros. Na Inglaterra, Sir Oliver Lodge patenteara uma ideia para regular o comprimento de ondas do transmissor, sintonizando o receptor para captar só esse comprimento de ondas. Marconi comprou a patente. Ao nascer do novo século, o ar estava cheio de sinais sem fios, mas estes consistiam de pontos e traços. Em 1901, as primeiras mensagens transatlânticas sem fio foram trocadas. 4 anos depois, o navio Arapahoe usou o símbolo internacional de SOS. Logo depois, toda a Marinha Americana estava equipada com o aparelho de Marconi. Podemos falar?
No Natal de 1906, operadores profissionais e amadores de telégrafos em Brant Rock, Massachusetts, captaram uma transmissão que jamais esqueceriam. Em vez de pontos e traços, ouviram vozes humanas e acordes de violino tocando um hino natalino. Quem transmitia era um cientista chamado Reginald Aubrey Fessenden. When Fessenden first played his violin on Christmas Eve, and the signal operators at first heard this music coming out on their earphones, can you imagine? They thought there was some kind of magic was happening. What Fessenden did was he imprinted a voice on a radio wave, and he did this by creating, with the help of General Electric Company and a man named Ernst Alexanderson, something called the Alexanderson alternator, which was essentially an electric generator that moved so fast that it created not just electricity, but electromagnetic waves. Fessenden usou um microfone de carbono para converter a voz em sinal audível. Essa técnica de transmissão foi chamada amplitude modulada, ou AM, porque ela modulava a amplitude ou altura da onda. A transmissão natalina de Fessenden introduziu um novo conceito para o mundo, o de que qualquer pessoa podia captar os sinais, a irradiação. E como esse novo conceito sugeria ondas irradiadas por um ponto central, o termo rádio nasceu. Essa contribuição resultou num avanço espantoso no campo da comunicação. Mas aqui também terminou a cooperação. A partir daí, o rádio já não seria mera curiosidade, fantasia de inventor. Do dia para a noite, se tornaria líder, fazendo fortunas ou arruinando. A década seguinte veria a amarga rivalidade pelo controle desse novo meio de comunicação. Veria o surgimento de poderosas companhias e o fim do inventor individual. A guerra no rádio. A transmissão de Fessenden havia conduzido a tecnologia do rádio a uma nova direção, e logo inventores e operadores de telégrafos buscavam novos caminhos para irradiar a voz humana. Mas faltava um gerador menor e um receptor mais sofisticado. Os primeiros receptores continham pedrinhas de galena chamadas cristais. Elas mudavam a corrente alternada da onda para a corrente contínua, o que permitia a audição do som. Os galenas, como ficaram conhecidos, eram baratos e populares, mas como funcionavam apenas com a energia gerada pelos sinais de entrada, o operador tinha de usar fones de ouvido. Um dos auxiliares técnicos de Marconi, John Ambrose Fleming, percebeu que construir geradores grandes não era a chave para melhorar o desempenho dos rádios. Inspirado na lâmpada de Edison e no trabalho do inglês Thomson envolvendo elétrons, Fleming construiu uma válvula, ou diodo, o precursor da válvula eletrônica. O diodo usava a energia do elétron e não um dispositivo mecânico para captar as ondas. Em 1906, Lee de Forest modificou o diodo de Fleming e criou uma peça que amplificava o sinal, deixando-o mais audível. Nascia o amplificador eletrônico, batizado de tubo Audion. And he made the invention that changed the world, and that was the radio tube as we know it today. But the curious thing is, Lee de Forest didn't understand what he had invented. Em 1911, um engenheiro de 21 anos chamado Edwin Armstrong começou a estudar o tubo Audion. Descobriu que seus elétrons moviam-se para frente e para trás ou oscilavam em ritmo regular. Essa corrente podia alimentar o sistema e amplificá-lo de novo, o que aumentava o poder do sinal. Esse princípio passou a ser conhecido como regeneração, e é um dos princípios básicos do rádio ainda hoje. Com a inovação de Armstrong, os geradores grandes e caros podiam ser substituídos por válvulas eletrônicas. O rádio tornou-se mais prático. Um homem predestinado.
Na noite de 14 de abril de 1912, o luxuoso transatlântico Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e começou a afundar. O operador do telégrafo do navio enviou chamados desesperados pedindo socorro. O Carpathia recebeu o sinal e chegou a tempo de salvar 711 passageiros. Contudo, 1.513 pereceram nas águas geladas. Nos dias subsequentes, o mundo recebia as notícias da tragédia via telégrafo sem fio. Os nomes dos passageiros eram divulgados para o mundo ouvir. Em Nantucket, Massachusetts, um operador de telégrafo da companhia Marconi, David Sarnoff, permaneceu em seu posto 72 horas, recebendo notícias enviadas pelo Carpathia, que se aproximava de Nova York. Sarnoff, imigrante russo com o ginásio incompleto, empregara-se na companhia Marconi de Nova York como mensageiro pessoal do inventor. Seu cargo seguinte, operador de uma estação de Marconi, puseram no lugar certo e no momento certo. A tragédia do Titanic havia revelado a importância do rádio para a humanidade num momento de emergência. Mas David Sarnoff captou seu potencial para o comércio. Em 1916, agora um executivo, Sarnoff enviou um longo memorando ao presidente da Marconi americana com um esboço do que previa como a comunicação do futuro. I have in mind a plan of development which would make radio a household utility. The idea is to bring music into the home by wireless. The receiver can be designed in the form of a simple radio music box and arranged for several different wavelengths which should be changeable with the throwing of a single switch or pressing of a single button. Also, events of national importance can be simultaneously announced and received. Premeditated invasion. Baseball scores can be transmitted in the air. This proposition would be especially interesting to farmers and others living in outlying districts. Sincerely yours, David Sarnoff. Enquanto o espectro da guerra pairava no horizonte, a incipiente indústria do rádio já se lançara numa guerra particular. Poderosas companhias duelavam nos tribunais pelas patentes que lhes dariam o monopólio do rádio. Os inventores já não poderiam adaptar nem construir em cima do trabalho de outros pelo bem da humanidade. O rádio agora era um produto de venda que traria muito dinheiro. A entrada da América na Primeira Grande Guerra ajudou a indústria do rádio. O governo declarou a moratória das ações e resolveu as disputas, juntando as patentes e permitindo às companhias que as usassem. Com isso, a indústria se concentrou no desenvolvimento e fabrico em vez de brigar. Logo, os rádios eram padronizados e produzidos em massa para atender a demanda. Enquanto servia na Europa, Edwin Armstrong continuava a pesquisar as ondas de alta frequência. O resultado foi um receptor mais eficiente que ele batizou de superheteródino. O superheteródino melhorou a recepção, estreitando a faixa de frequência controlada pelos amplificadores. Isso ajudou a eliminar interferências indesejáveis e ainda melhorou o sinal. O superheteródino de Armstrong, embora complexo, era simples de operar. Com um botão para o volume e outro para a sintonia, esse foi o primeiro receptor moderno. No final da guerra, o governo dos Estados Unidos compreendeu a importância do rádio e tratou de impedir que a indústria caísse em mãos de estrangeiros. A Companhia de Rádio da América foi formada com a General Electric à testa. As patentes e marcas da Marconi americana foram transferidas para a nova companhia. Em troca, a Marconi britânica poderia continuar a comprar peças americanas para os equipamentos que ela fabricava e vendia para o resto do mundo. A maioria dos empregados da Marconi americana, incluindo David Sarnoff, transferiu-se para a RCA. Sarnoff ainda sonhava vender caixas de rádio para uso nos lares. Mas outra companhia, a Westinghouse, passou-lhe adiante. A Westinghouse havia comprado os direitos exclusivos do superheteródino de Armstrong e resolveu que o aproveitaria irradiando programas de suas emissoras e vendendo receptores ao público. A Westinghouse chamou Frank Conrad para construir uma estação nos altos da sua fábrica em Pittsburgh. A KDKA foi ao ar em 2 de novembro de 1920, irradiando as eleições presidenciais.
as soon as they are received by us here at KDKA. A transmissão foi um sucesso estrondoso. A venda de receptores de rádio estourou. Em pouco tempo, a KDKA e outras estações começaram a irradiar serviços religiosos e depois lutas de boxe. O rádio decolara para nunca mais aterrissar. Até então, companhias de comunicação faziam dinheiro com as tarifas de telégrafos e telefone, ou ainda vendendo equipamentos de rádio. Em 28 de agosto de 1922, a rádio WEAF transmitiu o anúncio de um edifício de apartamentos. Foi o primeiro comercial pago. De repente, um mundo novo batia à porta das emissoras de rádio. O comercial. As redes de rádio foram formadas quando a Comissão Federal declarou que a RCA, a AT&T e outras companhias haviam criado um monopólio na nova indústria. A NBC formou-se pela união da RCA e da Westinghouse em 1926. E a Columbia Broadcasting seguiu o exemplo em 1929. Ambas as redes usavam linhas telefônicas da AT&T para conectar seus transmissores. Com as redes, o país ouvia as irradiações simultaneamente. De repente, o rádio passou a afetar a vida cotidiana como nenhuma outra inovação tecnológica o fizera. A venda de aparelhos cresceu tão rapidamente que os fabricantes mal davam conta da demanda. Radio made the world smaller, just that fast, because it could be transmitted so quickly, and you didn't have to wait for the newspapers to let you know what was happening. Em janeiro de 1925, 15 milhões de pessoas ouviram o discurso de Calvin Coolidge. Tantos anunciantes afluíram que alguns jornais entraram em pânico e recusaram-se a publicar programações, evitando a palavra rádio em suas páginas. Em 1927, o primeiro programa de costa a costa foi transmitido pela NBC. Era um jogo de futebol no Rose Bowl. Provavelmente a grande transmissão nos anos 20 foi a do histórico voo de Charles Lindbergh, que cruzou o Atlântico. This is WJZ, New York. As Saturday dawned over the vast Atlantic, the Lindbergh plane is unreported since passing Newfoundland early last night. Socially, it made a big difference. Somebody who was a farmer in Kansas could be knowing the same things that somebody on Wall Street was hearing. A cada ano, a qualidade da programação melhorava e o número de shows se multiplicava. Locutores e personalidades desconhecidas do grande público foram atiradas às luzes da celebridade. Nomes como Milton Cross, Harold Harlan, Ed Wynn, Guy Lombardo e seus canadenses, Gertrude Berg e Will Rogers tornaram-se familiares nas casas de todo o país. As formas de entretenimento mudaram para se enquadrar no rádio. Billy Jones e Ernie Hare foram a primeira dupla que emergiu do vaudeville para o estrelato com sua música simples e humor satírico. Eles se batizaram como Mensageiros da Felicidade. No final da década, David Sarnoff, da NBC, e seu jovem rival da CBS, William Paley, posicionavam-se no campo de batalha pelo rádio. At that time, a CBS, when I first joined them, they were like a family network. NBC was a big power, and they were not going to try to compete. They didn't have anybody to put up against Bob Hope. They would have had to have Jack Benny or Fred Allen, but NBC had them both. It was not many years before William Paley raided NBC and got Jack Benny away from them. And then the picture changed, you know. Em 1929, a queda da Bolsa mergulhou a nação numa grande depressão. Haveria dias negros para a América, e ela se voltaria ao seu novo amigo, o rádio, para se conhecer melhor. A América ama o rádio. O rádio não podia perder. A queda da Bolsa e a chegada da depressão não arrefeceram o amor da América pela caixinha mágica que falava. Os teatros fechavam, as boates agonizavam, elencos se desfaziam, mas o rádio prosperava.
Radio was very important in the Depression because it was cheap entertainment. If you didn't have the buck to go to the movie, you stayed at home and you heard some good stuff. And Edwin, the fire chief. Between 1930 and 1933, 4 million radios were sold in America. Now, why radio? Because what you bought was free entertainment, paid for by the commercials. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows. Em 1930, as programações tinham tomado o formato que manteriam nos 20 anos seguintes. Os dias dividiam-se em segmentos de 15 minutos, meia hora e 1 hora. Programas e comerciais eram cronometrados no segundo. O apetite do rádio era voraz e todas as horas do dia e da noite tinham de ser preenchidas. A venda de roteiros e programas prontos tornou-se o grande negócio em todo o país, padronizando a indústria do rádio. As estações começaram a ficar iguais entre si. The idea behind syndication is that you can have greater talent at your disposal in smaller markets where that talent is not available. O rádio instalou-se num nicho confortável, talvez meio complacente, no centro da cultura. As emissoras conheciam a atração que exerciam no país e resolveram cuidar da galinha dos ovos de ouro. O rádio produzia astros comparáveis aos dos palcos da Broadway ou das telas de Hollywood. A América acolhia novos artistas e personalidades como se fossem da família, e de certo modo eles o eram. Você tinha de ir ao cinema para ver uma estrela, mas o artista de rádio entrava na sua sala. Just about 7 nights a week, I think, you could turn on your radio after 6:30 or 7 in the evening, and until about 11 be assured of really good entertainment. Wheaties, Breakfast of Champions, bring you the thrilling adventures of Jack Armstrong, the all-American boy. From Hollywood, the Jimmy Durante Show. The makers of Instant Chase and Sanborn Coffee present the Charlie McCarthy Show. Edgar Bergen and Charlie McCarthy. How could a ventriloquist work on the radio? Charlie was special. He was hysterical. Well, we want equal billing and we want more money. Every show was an experience. Every show, you look forward going to work. The sound effects men were there, the unsung heroes of early day radio. A good sound effects man could make or break it. I got to straighten out that closet one of these days. They knew that they wanted to have something aside from a fiery horse with the speed of light, a cloud of dust, and a hearty. And Fran Stryker, who wrote the show, had written in, and a hearty laugh. And this is 3 minutes before they're going on the air live. No, we can't have a laugh. What do we use? Well, can't he say something like cowboy, something, a cow, like yip, 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 yip? No, that doesn't. How about talking to his horse? Yeah. How about hi-yo, 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 Silver, away? That's it. So they ran into the studio, and that's the way it happened. Hi-yo, Silver, away! At least radio drama was aptly named. I don't know who coined the phrase, but the theater of the mind. And it's true. If 5 million people were listening, you were giving 5 million different performances because you were as each individual saw you. And that was the beauty of it. And Lights Out was a show I listened to as a kid. It was scarier than In the Sanctum. It was scarier than Suspense. The announcer had a great voice, and it was on Sunday nights, and he would say, "Crawl under your couch, lock your doors, turn down the blinds, and turn your lights out." Now, you watching me do that is nothing, but listening to it. It is the hour when dogs howl and evil is let loose on a sleeping world. The radio listener is a participant. He becomes the set designer. He's in charge of wardrobe. It doesn't matter whether the soprano singing Carmen weighs 250 pounds.
to the radio listener, she's a spirited, dangerous little woman with a rose in her teeth and wonderful legs. Pelo menos em uma ocasião dramática, uma transmissão mexeu com a imaginação o bastante para causar pânico em algumas comunidades. A Mercury, produtora de Orson Welles, lançou a história de H.G. Wells, Guerra dos Mundos, irradiada na véspera do Halloween, em 1938. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, here I am. Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. Lord, they're turning into flames. Well, I thought it was magnificent. I heard it, and knew it was a broadcast. I couldn't quite understand this national hysteria and people rushing out to dig a hole, to get in. Orson Welles had just directed the famous War of the Worlds radio broadcast, the dramatic show that frightened millions of Americans into believing the country actually was being invaded by monsters from Mars. You will think less of my intelligence when I tell you this, but I was one of the reportedly 17 million Americans who was panicked. The reason that so many were fooled, who were not ordinarily foolable, is that great show was done in the form of news coverage. So that's why we believed it. We are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. Por vezes, as tragédias relatadas no rádio eram realistas demais. Get her started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames and it's falling on the mooring fast. I think the worst one that I ever heard, the most graphic one, was when the Hindenburg caught fire and burned, and the man stayed right there with it, and he described with tears in his eyes and in his voice the bodies that fell maybe 150 or 200 feet. Sem dúvida, quem mais explorou o poder e a influência do rádio foi o presidente Franklin Delano Roosevelt. I am happy to speak to you from my home on a Sabbath day that has been observed in so many of your home communities as Brotherhood Day. He talked to everybody without either talking down or up. And I think that he kept the nation tightly bound. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance. A FM ganha a guerra. America's dreams and hopes of peace died with 3,000 officers and men in the Holocaust at Pearl Harbor. Radio's role in World War II was a very dramatic one, in that for the first time we were getting reports from correspondents abroad, live in the capitals. As the seeds of war began to grow and the menace increased, it was a very tense time, and we depended upon radio to bring us the latest. World War II really added a new dimension to radio, and that was news. Greetings, everybody. A guerra também mostrou a utilidade do rádio como arma. Era a propaganda. Her name was Eva Toguri d'Aquino, but they called her Tokyo Rose. During World War II, her radio broadcasts to American GIs became both famous and infamous. O rádio mantinha a nação unida e mostrava os esforços de guerra. Os artistas usavam as ondas de rádio para apoiar os soldados. Em 1933, Edwin Armstrong tinha desenvolvido a frequência modulada, ou FM, como resposta à estática. Quando a América entrou na guerra, Armstrong pediu ao Exército e à Marinha que adotassem a FM como seu sistema de comunicação. A comunicação sem estática deu aos aliados vantagem em relação aos alemães, com seus walkie-talkies em AM. A FM ajudou a vencer a guerra. No país, a era de ouro do rádio seguia robusta. Artistas populares dos anos 40 incluíam Frank Sinatra, Glenn Miller, Benny Goodman, Rosemary Clooney, Arthur Godfrey, Abbott e Costello, Burns e Allen e Basil Rathbone como Sherlock Holmes.
Para os amantes da música clássica, havia Arturo Toscanini com a Orquestra Sinfônica da NBC. The golden age of radio was the shortest golden age in history. And those who were working inside it were not aware that it was the golden age. They thought it would go on forever. Mas o sempre terminaria ali na esquina. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe uma era de crescimento e prosperidade para a América, e o rádio ocupava a posição central em sua cultura. Ninguém podia prever, mas o lobo estava à espreita. Seu nome era televisão. Perigo de sucateamento. A televisão superou o rádio. Ela fez ao rádio o que o cinema falado fizera com o silencioso. A televisão fora esquecida durante a guerra, mas voltou à medida que milhões de americanos, filhos da depressão e fartos da guerra, começavam a se aprumar e a viver o sonho americano. GIs came home with a lot of money in their pockets, and they found that they could buy a new medium for a new era, and that was television. Muitos artistas que fizeram nome no rádio encontraram novo lar na TV. O público, fascinado com a ideia de ver os artistas favoritos enquanto os ouvia, acompanhou os ídolos. Não demorou muito para a televisão usurpar as noites do rádio. Radio appealed to the innocence in me. Television took it away. There's no innocence on television. It's right there in front of you. Rod Serling told me once, he said, you know, when I wrote for radio, I could write, there's a dark, foreboding castle at the top of a hill. And if you could say that with a deep voice and the right organ music, whew, if I write that same thing for television, two technicians come in and say, well, what kind of castle you want, Rod? You want peaks? You want a little lights on? Where do you want the lighting to go? And I'm showing you the castle. Whereas radio, let me invent my own castle. Innocence. Nos anos 50 vieram as redes, que eram 3, na corrida para estabelecer a soberania no novo veículo. O rádio parecia que ia sossobrar enquanto tentava se reinventar. O público demonstrara sua preferência pela TV à noite, mas isso deixava manhãs e tardes em aberto. Rádios de carros tinham se tornado tão populares quanto os próprios carros, e a TV não podia invadir esse território. Finalmente, o rádio achou o caminho, jogando com seus limites. TV, I think, probably did radio a favor, because look at radio today and look at radio in the golden age. In the golden age, in the 30s and the 40s, it thrived. And there were shows on radio. All of a sudden, those shows moved to television. And when that happened, radio didn't know what to fall back on. And then along came a guy named Elvis Presley and rock and roll. And all of a sudden, radio found itself and knew exactly the direction it should take. It was radio became local, radio became music, and radio thrived. Rock and roll saved radio. You're talking about a wonderful part of our culture that now is primarily in the automobile, the car. The car is the savior of radio. If there wasn't radio when you would be driving down the freeway, there would just be a big hole in the dashboard of your car. Os grandes anunciantes emigraram para a televisão e os grandes orçamentos foram junto. Já não havia pacotes de programas para o rádio. As emissoras viram-se de volta à estaca zero com muito tempo aberto para preencher. Foram-se as novelas, as histórias de terror, as aventuras, as comédias de família. Foram para a TV. O que restou foi toca-discos e microfone. And now let me tell you about McTavish's Skinless Weenies. O público ainda queria música, notícias, previsão do tempo e informações locais, e o rádio o atendeu. A música popular passou a ser o seu forte, e o locutor ganhou o nome de disc jockey. Mas essa inovação não atraiu a rede de anunciantes logo de início. Como David Sarnoff previra em seu memorando havia mais de 30 anos, o rádio tocaria música e irradiaria jogos de bola. Red Barber gave me baseball. He put it in my head. I saw the game. When I went to my first game, I was 10 years old. I walked into Ebbets Field. The grass, I knew that grass. Red Barber had explained that grass to me. Em outubro de 1954, os primeiros rádios com transistores começaram a aparecer.
O transistor fora desenvolvido por engenheiros dos laboratórios Bell. Era muito menor e mais barato que a válvula eletrônica. O transistor deu ao rádio um bem-vindo empurrão. Ele podia ir a qualquer parte, à praia, ao piquenique, ao jogo. No final dos anos 50, para cada aparelho de televisão, havia 3 rádios. A hora da FM chegou finalmente em meados da década, quando as gravações estereofônicas estrearam no mercado. Eram 2 canais de som separados, o que melhorava muito a qualidade de audição. A FM, com sua faixa mais larga, conseguia transmitir e receber sinais com frequências muito altas ou baixas. À medida que aumentava o interesse do ouvinte, o número de estações crescia para atender a demanda, a ponto de as emissoras FM ultrapassarem o número das emissoras AM. Se o som estéreo progredia, os ouvintes iam se sofisticando, discriminando os modos de escutar. Enquanto a AM se mantinha fiel ao público jovem, os ouvintes de ouvido mais educado passavam para a FM e os anunciantes seguiam atrás. A FM, com mais estações, subdividia-se para atender a diferentes públicos e assim oferecer boas alternativas aos anunciantes. A estação com músicas românticas apelava para audiências femininas, enquanto uma fórmula voltada para o rock pesado seria mais atraente para rapazes. A AM, vendo o perigo de perder o mercado para a FM, encontrou a salvação e uma nova vida num formato chamado simplesmente de conversa. E por falar em conversa... Thank you so much for calling News Talk 760 WJR. Julie from Maumee, Ohio. I think people live vicariously through other people's lives through radio. You hear a lot of listeners giving their opinions on radio, and you either agree or disagree, or you get emotional in the response. And radio broadcasters know this. They know by putting people on the air, just listeners on the telephone, giving their opinion, that they will capture the imagination of people just listening vicariously. Talk radio is, today, rock and roll for adults. It skews to older. It appeals to the anger in us. O jogo dos números. Quanto mais alternativas surgiam no dial, mais fragmentada ficava a audiência. Maior escolha para anunciantes significa que as estações precisam competir pela sua fatia de anúncios. Os serviços de pesquisas e índices fizeram um levantamento dos ouvintes para saber quem estava ouvindo qual estação. A indústria de rádio dividiu a audiência em categorias, de acordo com idade, sexo e renda. Essa análise foi chamada de demográfica. Today, radio is really ruled by this, Arbitron. Arbitron is the rating service that is used to measure ratings for radio. The ratings will indicate who's number 1, number 2, number 10, number 15 in different age groups. And the advertising community uses that tool to decide how much advertising or whether to place advertising on radio stations. There's very few stations left where the disc jockeys pick their own music. And I'm reluctant to burst that myth, but that's the case. The music is pre-programmed into a computer, and the computer is told by a music director how to rotate the songs. What is happening is people are just pushing the button to get what they want. They want immediate gratification. They don't want to have to wait for one type of music form to end before they can get another when they know they can press button number 2 on the radio and get that exact music form. I think the rating system was perhaps the most crippling influence on not only radio but television. I think there has been altogether a dumbing down, and that's a terrible thing to happen. It's strange, isn't it, that in a lifetime you can see the birth and the demise of an industry as we knew it. Of course, radio is stronger today than it ever was so far as commercials and whatnot are concerned. In the future, you're going to have an all blues station, an all reggae station, an all hip hop station, and that's it's just it's reflective of the sophistication of the rating service. Em 1962, o satélite Telstar foi lançado em órbita e as redes de comunicação elevaram-se ao espaço.
Logo, dezenas de satélites entravam em órbita, transmitindo e amplificando sinais de uma estação a outra. Conversas por telefone, programação de rádio e TV, dados para o computador, tudo é passado em ondas de rádio. Hoje, a vida sem rádio seria inconcebível. Ele nos informa e nos diverte. Ondas de rádio cozinham nossa comida, abrem a porta de nossa garagem e permite que nos comuniquemos com o vizinho ou com a China. É notável que Marconi tenha registrado sua patente de telégrafo sem fio há 100 anos apenas. Talvez o motivo de considerar o rádio rotineiro é que entendemos instintivamente que ele sempre esteve aí, no ar. O rádio foi menos inventado do que tirado do ar. É difícil pensar no enorme trajeto do rádio apenas no século XX, sem perguntar que maravilhas nos aguardam no XXI e sem nos espantar com a rapidez com que corremos ao encontro do futuro. For the answer to these human problems, listen in tomorrow, same time, same station. Time marches on. Oh, turn it off. There's nothing on the radio anymore. Para alguns era um milagre. Outros chamaram de triunfo do analfabetismo. Em algum lugar entre o amor e o desprezo, That's the most people that ever paid to see a politician. The whole thing is magically bizarre. I mean, when you think about it, I'm sitting in a room and I'm talking, and people are listening far away. I mean, it's like crazy. em algum lugar entre o pombo-correio e a televisão, Will Irene succeed in recapturing John's love? Will John go back to... Radio made the world smaller. e pensadores tinham lhe dado uma boa ideia de onde procurar. A grande colaboração. O instinto de guerra do homem criou a necessidade de rápidas comunicações à distância para obter vantagens sobre o inimigo. Os cavaleiros medievais refletiam os raios de sol em seus escudos para sinalizar. Os soldados de Napoleão convocavam um exército com trombetas e tambores. Os índios americanos emitiam sinais de fumaça, enquanto os colonos americanos se comunicavam com bandeiras. No início do século XIX, a descoberta e o desenvolvimento do eletroímã tornou a telegrafia, comunicação por cabos, cientificamente possível. Em 1835, Samuel Morse enviou sua primeira mensagem em pontos e traços por cabo telegráfico de Washington a Baltimore, o que criou Deus. No início da Guerra Civil, o mesmo país que iria se dividir num conflito entre Norte e Sul havia se unido de leste a oeste. Ninguém conhecia o poder do rádio mais do que Roosevelt, que o usara com muita eficácia para animar os americanos nos dias negros da Depressão. Agora, mais uma vez, eles ouviam a voz conhecida do presidente em salas de estar, escritórios, automóveis, restaurantes, supermercados e postos de gasolina. O rádio invadia tudo, era móvel nas casas, mas poucas décadas antes ele ainda não existia. Não foi Marconi? A maioria das pessoas acredita a Guglielmo Marconi a invenção do rádio, e ele é reconhecido como inventor do telégrafo sem fio, cuja patente foi registrada em 1896. Mas, embora brilhante cientista, Marconi tinha muitos colaboradores, sendo beneficiário e expositor de séculos de pesquisas no campo da eletricidade magnética. De certo modo, Marconi pode ter descoberto o rádio, mas as descobertas precedentes de cientistas... Oh, turn it off. There's nothing on the radio anymore. Para alguns era um milagre. Outros chamaram de triunfo do analfabetismo. Em algum lugar entre o amor e o desprezo, That's the most people that ever paid to see a politician. The whole thing is magically bizarre. I mean, when you think about it, I'm sitting in a room and I'm talking, and people are listening far away. I mean, it's like crazy. em algum lugar entre o pombo-correio e a televisão, Will Irene succeed in recapturing John's love? Will John go back to... Radio made the world smaller, just that fast.
houve e ainda há o rádio. Para nós, o rádio é rotina. Pensamos nele como um meio de segunda classe, o parente pobre de nosso orgulho, a televisão. Mas há menos de 100 anos, a descoberta de que o povo podia se comunicar a grandes distâncias sem fio galvanizou este planeta num grau que nunca foi igualado. Hoje, em Maravilhas Modernas, o rádio vindo do éter. Maravilhas Modernas. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. A 8 de dezembro de 1941, 60 milhões de americanos ligaram os rádios para ouvir o presidente Franklin Delano Roosevelt pedir ao Congresso que declarasse guerra ao Japão. Nesse dia de 1941, o rádio ocupava uma posição central na vida americana. As pessoas ouviam-no para obter informações, divertir-se, às vezes rezar, e para animar o mundo à sua volta, com uma linha transcontinental de cabos telegráficos. 2 anos após a guerra, inaugurou-se um cabo transatlântico. Não muito depois disso, os cientistas perceberam que a corrente que fluía nos cabos magnetizava objetos metálicos, mesmo a distância considerável. A razão permaneceu um mistério até 1856, quando James Clerk Maxwell, físico inglês, provou matematicamente que os impulsos elétricos viajavam no espaço em forma de ondas. Essas ondas eletromagnéticas eram similares na forma e tinham a mesma velocidade da luz. Well, I think the history of radio starts with a man named Clerk Maxwell in the 19th century, who really stands as one of the most important physicists of all time, and really as important as Newton. Clerk Maxwell postulated the existence of electromagnetic waves, which of course are responsible not only for sound, but for all